Aqui é a Valentina. E eu sou o Miguel, o irmão da Valentina. Tudo bem? Sabe no que eu tô apoiada? Tô apoiada na Bíblia, eu amo muito ela. Mas eu também vou falar um versículo que eu gosto muito e é super legal. É um Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aproveite Essa historinha. Prestem bastante atenção. Um beijo. Beijão. Te amamos. Prestem atenção na história. E aí, crianças, tudo bem? Nossa, que legal estar aqui mais uma vez com vocês. Olha só, esse mês nós estamos aprendendo, sobre o app da vida, sobre o que é uma virtude. É aquilo que Deus faz em nós para mudar o mundo ao nosso redor, Aquilo que Deus faz em você para mudar o mundo ao seu redor. Isso é uma virtude, É um app da vida, aplicativo da vida. E esse mês todo nós vamos falar sobre fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica e você tirasse cada gomo dela, um gomo de cada vez. E hoje é o gomo da alegria. Hoje é o fruto da alegria. Se liga na história bíblica porque vai ser muito legal. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Olá, crianças! Eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje para aprender mais uma história desse livro incrível que é a Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aí, é hora de você abrir em Atos. É isso mesmo, a gente vai ler vários versículos. Mas essa história, ela vai de Atos 4, capítulo 4, a Atos 5, tá bom? Pega a sua Bíblia aí. Vocês estão vendo esses personagens da minha história de hoje? Bem, esses aqui vão representar os discípulos. É isso mesmo. Durante todo esse mês nós estamos falando que o quê? Que o Espírito Santo é o grande ajudador que Deus enviou depois que Jesus foi para o céu, não é isso? Pois é, quando esses discípulos ficaram por aqui, sabe o que aconteceu? Grandes coisas. Pedro pregava e testemunhava, e João também, e esses dois homens e os apóstolos, eles fizeram coisas incríveis. Uma dessas coisas chamou muita atenção. Tinha um homem que ele não andava. E aí, Pedro e João oraram por esse homem, no nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Gente, incrível. Ele começou a andar, e não foi pouco não. E ele foi curado, totalmente curado. E as pessoas ouviram isso, e elas queriam ouvir quem é esse Jesus, que no nome dele as pessoas são curadas. Os apóstolos continuaram pregando o evangelho e levando as boas novas por onde eles passavam, porque essa era a grande missão que Jesus havia dado, tanto para eles quanto para mim e para você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. E eles estavam pregando o evangelho, fazendo coisas incríveis, mas espera aí, gente. Tinha alguns homens que não estavam nada felizes, muito bravos com tudo isso. Quem esses homens pensam que são? Que estão fazendo as coisas em nome de Deus? Quem eles acham que são? Bem, esses homens eram bons? Não, eram homens maus. Eles queriam que as pessoas seguissem as regras que eles tinham. Eles queriam que as pessoas fizessem exatamente o que eles falavam. E eles ensinaram as pessoas que servir a Deus era cumprir um monte de regras. Mas, na verdade, os apóstolos, Pedro e João, estavam falando para todo mundo que, na verdade, a história não é essa. O que nós teríamos que entender é que Jesus era o único caminho e que Jesus era a salvação, que Jesus havia morrido na cruz e tinha vencido a morte. Esses homens, o sumo sacerdote, todos eles começaram a ficar muito bravos. E eles falaram o seguinte: vai lá, eu chamo esses homens, nós vamos prender. E, gente, Pedro e João foram presos, é isso mesmo. Sabe onde que eles foram presos? Eles foram para o quarto do Cid.
E eles ficaram presos ali e eles foram interrogados. E daí, gente, ouça só o que aconteceu quando Pedro e João foram presos. Eles foram interrogados. E lá em Atos 4, no versículo 7, diz o seguinte, vamos ler. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder e no nome de quem vocês fizeram isso? Porque ele tinha acabado de curar um homem. Em nome de quem? Com que autoridade? E daí, gente, a Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, lembra disso? O Espírito Santo é o ajudador que Deus deixou para que todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo para ajudar nessa grande missão. Bem, foi exatamente isso que aconteceu. Olha só como ele respondeu. Pois, então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que esse homem que está aqui completamente curado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou, Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas diziam. Bem, aquele homem que havia sido curado, ele não foi curado pelos discípulos, ele não foi curado pelos apóstolos, ele foi curado pelo poder do nome de Jesus. E olha só, Pedro, cheio do Espírito Santo, continuou dizendo: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio da qual nós possamos ser salvos. Não há outro caminho, só Jesus. Bem, esses homens, eles ficaram sem entender. Eles ficaram até assim. A resposta de Pedro foi uma resposta tão cheia do Espírito Santo que eles falaram assim: então tá bom, faz o seguinte, vocês podem ir. Vocês podem ir. Podem ir embora, pode sair, mas o seguinte, o negócio é o seguinte, vocês não vão mais pregar esse evangelho, vocês não vão mais falar para ninguém sobre Jesus. Vocês vão ficar quietos, para com esse negócio de pregação, de ficar pregando, pode parar com tudo isso. Pedro e João ouviram aquilo, mas eu vou contar para vocês uma coisa. Eles sabiam que isso não era o que era possível de ser feito. Porque eles sabiam que eles tinham algo que Deus havia falado para eles, Jesus havia falado para eles, eles precisavam cumprir essa missão. E olha só o que eles fizeram. Quando Pedro e João voltaram, eles se reuniram com seus irmãos, com aqueles crentes que eles já haviam se convertido a Jesus, e eles fizeram uma oração, porque eles entendiam que o sumo sacerdote e os outros líderes, o que eles queriam era realmente que eles parassem de falar de Jesus. Mas isso era impossível para eles. Então, eles fizeram a seguinte oração. Olha aí, em Atos 4, no versículo 29 e 30. Agora, Senhor, olha a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo, Jesus, milagres e maravilhas sejam feitas. Eles estavam dispostos a continuar, fazer os milagres que Jesus quisesse fazer no nome de Jesus, mas eles precisavam da ajuda de Deus e eles fizeram essa oração. Gente, olha que interessante. Mesmo diante de tudo isso, eles não pararam. Eles continuaram pregando. E a Bíblia fala que coisas incríveis aconteceram, que muitas pessoas iam chegando, e essas pessoas iam chegando, e eles criam, e a Bíblia fala que uma multidão se converteu a Jesus, pessoas saíam de todos os lugares para poder ouvir sobre esse evangelho que estava sendo pregado, e Pedro e João, em momento nenhum, parou de cumprir a sua missão. Eles continuaram firmes na pregação do evangelho, e milhares de pessoas se converteram. Mas, gente, vocês lembram daqueles homens maus? Os sumos sacerdotes e os líderes não gostaram de nada daquilo que eles estavam ouvindo. E quando eles viram isso, quando eles perceberam que isso estava acontecendo, sabe o que eles resolveram fazer? Mandaram prender. Chamaram os soldados e falaram: vai lá, prenda! E aí ele chamou os soldados para prender Pedro e João. E daí veio os soldados. Epa! Esses soldados parecem que é de outra história, mas a gente vai usar eles assim mesmo. E daí os soldados foram lá e pegaram João e pegaram Pedro e levaram eles novamente para a prisão. E eles jogaram os dois na prisão, porque os líderes religiosos não queriam aceitar de forma alguma que eles continuassem
a pregar o evangelho. Gente, que história difícil isso, né? Eles estavam obedecendo o que Jesus havia dito, tinham feito coisas incríveis, as pessoas haviam se convertido, tanta coisa boa havia acontecido, e de repente a gente se depara com esses homens maus que não queriam ver o evangelho sendo pregado, que não queriam que as pessoas ouvissem sobre Jesus, porque na verdade eles queriam que as pessoas seguissem as regras que eles tinham. E daí, gente, daí vem uma parte da história que eu gosto demais. Presta atenção. A Bíblia conta que algo incrível aconteceu. Olha só, a Bíblia fala que, enquanto eles estavam lá na prisão, um anjo apareceu. E Deus enviou um anjo. E o anjo foi até lá e abriu e libertou eles. E tirou eles da prisão. E eles, quando eles saíram da prisão, você acha que eles saíram correndo e foram para qualquer outro lugar? Não. A Bíblia fala que eles foram para o pátio do templo, onde eles costumavam já pregar o evangelho. E eles voltaram lá para aquele pátio. E eles foram para lá para continuar falando, pregando o evangelho. Gente, nem com isso eles ficaram tímidos, intimidados, eles continuaram a pregar. E o anjo deu uma mensagem para eles, além de libertá-los, o anjo disse que era para eles continuarem, que Deus queria que eles continuassem. E eles fizeram isso, eles continuaram a pregar o evangelho. Bem, passado algum tempo e tal, aqueles homens maus resolveram chamá-los novamente para serem mais uma vez interrogados. Eles queriam interrogá-los mais uma vez e mandou que eles fossem chamados. Bem, gente, aí entra a parte que os soldados levaram um susto. Quando o chefe dos soldados chegou lá, deu uma olhada e descobriu que nem Pedro e que nem João estavam lá e que eles haviam sido libertos. Ele não sabia o que dizer. E aí, quando ele foi falar, gente, pensa na cara do sumo sacerdote, pensa. Ele ficou assim, bravo, e falou, traga esses dois. E quando eles descobriram que eles estavam lá no pátio, continuavam pregando o evangelho, lá foi o soldado convencer ele. O soldado convenceu Pedro e João que era a hora deles irem lá para conversarem novamente. E daí, vocês acham que eles ficaram com medo? Não, eles foram lá. E os chefes religiosos falaram, vocês continuam desobedecendo, vocês continuam pregando o evangelho, por que vocês estão fazendo isso? Então, olha só, abre a sua Bíblia lá, nós vamos ler capítulo 5, verso 29 a 32. E Pedro respondeu o seguinte, olha só, nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Pensa nessa resposta. Os senhores crucificaram Jesus, falando isso para o sumo sacerdote e todos aqueles outros líderes. Mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas disso tudo, e nós e o Espírito Santo que Deus nos dá, e dá a todos que lhe obedecem. Gente, Pedro estava realmente cheio do Espírito Santo. E daí, Pedro falou todas essas coisas para esses líderes, e ele não, em momento nenhum, ficou triste, em momento nenhum ele ficou abalado com toda essa perseguição. Ao contrário, eles estavam ali prontos para o que for. Mas vocês acham que esses homens maus iriam deixar isso barato? Eles iriam condená-los à morte, como Jesus foi condenado. Isso, eles deveriam ser mortos, eles deveriam ser presos e condenados. Mas aí, gente, olha o que acontece. Vem de lá um líder chamado Gamaliel. E ele chega e fala assim, peraí, vamos tentar resolver esse problema aqui. Se o que eles dizem é realmente algo de Deus, vai prevalecer. Mas se isso é algo só humano, porque eu já vi muitas pessoas que depois que o seu líder morre, eles abandonam essas fés e abandonam os seus líderes. E se esse Jesus morreu mesmo, então isso vai passar. E Gamaliel conversa com esses líderes e os convence de deixar Pedro e João irem embora. Gente, Deus tem poder para fazer qualquer coisa. E é incrível que Deus pode usar qualquer pessoa para poder influenciar e para poder te ajudar e para poder mudar o rumo da história.
E a gente olha essa história e a gente vê uma coisa muito interessante, que eles saíram, Pedro e João foram embora, foram libertos, mas eles não pararam de pregar. Eles não se intimidaram, eles não ficaram com medo, não ficaram chorando. A situação, as dificuldades não mudaram nada no que eles tinham no coração deles. A situação, independente da situação, eles estavam ali alegres e continuaram a fazer aquilo que eles foram chamados. Sabe de uma coisa? Essa história, ela é muito bacana. E ela é muito relevante hoje para a nossa vida. Porque às vezes tem situação difícil que a gente está passando e que não é nada fácil. E aí é muito fácil a gente reclamar. Poxa, Jesus, já pensou se Pedro e João fossem reclamar? Eles estavam servindo a Deus e eles foram presos, não foi uma vez só, não. E daí, eles estavam sendo presos por injustiça. Ele não tinha feito nada de errado. Eles podiam começar a falar, Deus, por que você está deixando isso acontecer? Por que isso, por que aquilo? Mas ao invés de fazer isso, eles escolheram obedecer. E eles fizeram o que é certo, porque eles confiaram em Deus, não importa a situação, eu e você também podemos confiar em Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. E sabe qual que é o ensino principal dessa semana? Escolha alegria, não importa a situação. Gente, não importa o que você está vivendo, está meio difícil esses dias. A gente não pode ir para o esporte, a gente não vai para a escola, ninguém está viajando, as férias de julho foram canceladas, tanta coisa. Mas em vez de ficar murmurando, reclamando porque as coisas não estão como a gente queria que estivesse, que tal a gente escolher a alegria? Que tal a gente entender que Deus tem um propósito para todas as coisas? E se eu confiar em Deus, não importa a situação, eu vou entender que Ele cuida de mim em todo o tempo e cuida de você também. Gente, vamos orar, porque não é fácil, mas é fruto do Espírito. Você que já convidou Jesus para ser seu amigo, você que já falou assim, Jesus, eu quero que você seja meu amigo para sempre. Você recebeu esse presente incrível, que é o Espírito Santo. E esse presente incrível, eu e você temos dentro de nós o nosso melhor e nosso maior ajudador. E o Espírito Santo habita em nós e ele produz fruto. E um dos frutos, uma dessas ações que o Espírito Santo faz na nossa vida, lembra do app que a gente está falando? Uma virtude, algo incrível que Deus coloca em nós para nos ajudar a mudar o mundo ao nosso redor é a alegria. Então agora, gente, é hora da gente demonstrar alegria, da gente mostrar que nós somos diferentes, porque quem conhece a Jesus é diferente. Quem é amigo de Jesus é diferente, porque você tem fruto do Espírito na sua vida. E nós vamos orar agora. Se você nunca falou para Jesus que você queria ser amigo dele, que você quer receber esse ajudador, que você entende que Jesus morreu por você, mas ele não ficou morto. E porque ele vive, você e eu podemos ter alegria, você pode fazer essa oração agora. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, porque mesmo quando as coisas não saem como a gente planejou, nós podemos, ó Deus, ter alegria. Ó Deus, eu quero te agradecer porque às vezes as coisas estão tão difíceis que a gente fica nervoso, a gente fica bravo, a gente às vezes murmura. Perdão, Deus, por isso. Mas eu quero te agradecer porque nada disso nos separa do Senhor, porque o teu amor é tão grande por nós, que no nome de Jesus nós podemos ser perdoados. Por isso, Deus, perdoa os nossos pecados. E nós queremos dizer, ó Deus, que o Senhor enviou, Senhor, um presente incrível para a gente, que foi Jesus. Obrigado por Jesus. E Jesus, obrigado, porque quando o Senhor foi preparar um lugar para a gente no céu, o Espírito Santo veio para habitar em nós. Que cada criança possa entender, ó Deus, que é o Senhor que trabalha na nossa vida. Nós oramos pedindo que o fruto do Espírito, a alegria, transborde em cada um de nós. E que todos possam ver Jesus nas nossas vidas através do fruto do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês lembram do versículo? Esse versículo desse mês, ele é incrível. Vamos repetir? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23a. Gente, essa história foi super divertida e aprender sobre o fruto do Espírito é algo incrível que eu e você podemos continuar aprendendo durante todo esse mês. Então eu vejo vocês a semana que vem. Tchau!
Pois é, gente, que história legal, né? Alegria. Por isso que nós vamos cantar agora essa música bem animada, que fala, eu vou cantar bem alto. Vamos lá, Júlia? Levanta aí, vamos lá. Eu vou cantar bem alto. De novo. Eu vou cantar bem alto. Jesus é meu amigo e o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. Jesus é meu amigo e o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. De novo, hein? Eu vou cantar bem alto. Mais alto. Eu vou cantar bem alto. Jesus é meu amigo e o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. Jesus é meu amigo, o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. Ó, nas palmas, ó. Agora bem devagar, mais alto, tá? Eu vou cantar bem alto. Vamos lá! Eu vou cantar bem alto. O quê? Jesus é meu amigo e o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. Jesus é meu amigo e o que ele me ensinou eu quero obedecer para poder crescer. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. Bem baixinho agora. Eu vou cantar bem baixo. Mais baixinho. Eu vou cantar bem baixo. Bem alto. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. Vou acabar. Eu vou cantar bem